Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro. Estamos caminhando aí para o final do mês de novembro, para o final do nosso ano, praticamente aí um mesinho, não é, para terminar o ano. E estamos caminhando também no nosso estudo da lição dessa semana. E essa semana nós estamos estudando sobre textos que falam aí sobre algum tipo de tormento após a morte, né? Tem muitas pessoas que acreditam sobre isso de uma maneira muito sincera, não é? Mas o objetivo da lição não é atacar a fé das pessoas, e sim trazer a verdade diante dos nossos olhos, trazer a verdade a cada um de nós, porque Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". A verdade liberta. E quando Cristo, na sua palavra, nos revela coisas como o estado inconsciente dos mortos, quando ele nos revela doutrinas aí tão importantes, né, a respeito da justificação pela fé, ele está querendo nos ensinar e nos libertar de erros, está querendo nos libertar de uma visão errada da realidade, de uma visão distorcida do caráter de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, que nós não enxerguemos essas lições que nós estamos estudando como uma afronta à crença sincera de algumas pessoas, mas que nós enxerguemos isso como sendo a verdade, sendo trazida a nós, um esclarecimento, não é, a respeito de como a palavra de Deus mostra esses assuntos. Bom, dito isto, hoje nós vamos estudar sobre os santos no purgatório. Esse é o título da lição de hoje. E antes de começar, vamos orar como normalmente nós fazemos, não é? Pedindo que Deus venha nos revelar a verdade através do Espírito Santo e através da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida e obrigado porque o Senhor nos ama tanto que enviou Cristo Jesus para morrer por cada um de nós, para pagar pelos nossos pecados, e hoje a tua graça nos alcança e a tua palavra nos alcança também para nos esclarecer, para nos mostrar a tua verdade. E nesse momento suplicamos que o teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a tua palavra, que ele venha nos ensinar, que ele venha esclarecer a nossa mente, para que tudo aquilo que não é proveniente da tua palavra, que não é da verdade, que não faz parte da verdade, que isso seja varrido, Senhor, da nossa mente, e que isso nos ajude a ter uma concepção mais clara, uma concepção mais correta, uma concepção mais ajustada do que é o teu caráter, do que é o teu amor por nós, do que é o Evangelho e das coisas que acontecem conosco após a morte. Muitas vezes a gente se pergunta, muitas vezes a gente se questiona e muitas vezes a gente crê em algumas coisas que às vezes, Pai, podem não ser a realidade. Então que nós possamos aprender aqui o que a tua palavra nos diz. Fica conosco, nos dá forças, Senhor, para vivermos esse dia e perdoa também os nossos pecados. Tudo isso nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição vai começar aqui trazendo um comentário sobre uma crença de uma religião que é mundial, não é? Uma religião que está espalhada aí pelo mundo inteiro. E a lição diz o seguinte para nós: a Igreja Católica Romana defende que os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso, podem ter seus pecados purgados no purgatório e então ascender ao paraíso. Então, essa é uma crença, não é? Dessa religião. E aí a lição continua dizendo: seus sofrimentos no purgatório podem ser reduzidos pelas orações e penitências dos entes queridos, bem como por outros atos em favor dos mortos. O catecismo da Igreja Católica é explícito sobre o purgatório. E agora aqui vai ter um trechinho, né, do catecismo, editado aí, né, pela Edições Loyola do ano de 2022.
página 290 e 291, onde está escrito assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, isso está escrito aqui no catecismo, né? E continua dizendo aqui: a igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Vejam só, então essa é a crença, não é? Dessa igreja, dessa religião, que é uma religião mundial. Assim como nós já abordamos em outros momentos aqui ao longo desse trimestre, crenças de outras religiões, como por exemplo o Espiritismo, que crê também na questão do estado consciente dos mortos, não é? Mas de uma maneira diferente. Bom, a lição agora ela vai nos direcionar a alguns textos da Bíblia e vai fazer uma pergunta para nós. Olha só, leia Eclesiastes capítulo 9, verso 10, Ezequiel capítulo 18, do verso 20 até o 22, e Hebreus capítulo 9, verso 27. Como essas passagens refutam a teoria do purgatório? Então, será que esse ensino do purgatório ele tem uma base bíblica? Será que ele é endossado pela palavra de Deus? Ou será que ele é refutado, não é? Vamos ler aqui o primeiro texto, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Está escrito assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então aqui já a palavra de Deus nos mostra, né, que no além, ou então na sepultura, não é para onde nós vamos, não há nenhum tipo de projeto, não há conhecimento, né, não há sabedoria, não há projeto, não há obra. Então, é um estado onde nós estamos aí bem quietinhos, inertes, não é? E se nós lermos ainda o verso 5 desse mesmo capítulo, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E eu vou ler também o verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vejam só, queridos irmãos, queridas irmãs, esses textos então só reforçam, né, o estado inconsciente dos mortos. Depois que a pessoa morre, ela não faz mais nada, não tem parte em coisa alguma do que acontece aqui. E agora, vamos ler Ezequiel capítulo 18, do verso 20 até o 22. Está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Bom, esse texto ele está dizendo para nós aqui, né, que nós não podemos justificar outras pessoas através das nossas obras. Nós, seres humanos pecadores, não conseguimos imputar justiça a alguém através das nossas obras, né? Bom, e aí o texto continua dizendo, verso 21 agora: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vejam só então, queridos irmãos e queridas irmãs. Novamente, né? Nós não conseguimos, como seres humanos pecadores,
nós praticarmos justiça e isso ser creditado a outra pessoa. Agora vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus capítulo 9, verso 27. Está escrito assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, e eu vou ler o 28 também. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vejam só, aqui está se falando sobre o juízo, sobre morrer, não é? E depois disso vir o juízo, e também está se falando sobre a volta de Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, depois que nós morremos, o juízo vem. Não vem uma espécie de penitência ou algo desse tipo, como é retratado na doutrina do purgatório, não é? Então, nós lemos aqui 3 textos que falam pontos de vista para nós, né? Ou melhor, ensinamentos bíblicos para nós, baseados em passagens bíblicas, que mostram que a doutrina do purgatório não é algo possível, ou pelo menos não é algo aprovado pela palavra de Deus, não é? Não tem base bíblica. Então, a lição diz o seguinte: o dogma do purgatório combina a noção pagã de um inferno ardente com a prática pagã de orar pelos mortos. Então, essas duas noções, né, eram entendimentos pagãos, no sentido de que eram entendimentos de outros povos, né, de povos que não pertenciam ali ao povo de Israel. Então, os babilônicos, os gregos, os outros povos que habitavam ali na região da Mesopotâmia, não é? Eles tinham esse tipo de crença. E aí, também eles tinham a prática de orar pelos mortos, né? É isso que a lição está comentando aqui. Ela não cita quais são os povos, eu citei alguns vizinhos ali do povo de Israel, né? E quando se fala que é pagão, né, quer dizer que era uma prática que não era do povo de Deus, do povo de Israel. Era uma prática de um outro povo que tinha uma outra religião, outros deuses, não é? E aí a lição continua dizendo: esse dogma é inaceitável, ou seja, o dogma do purgatório é inaceitável para os que creem nos seguintes ensinos bíblicos. Primeiro, os mortos descansam inconscientemente nos túmulos. Foi o que nós lemos em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Segundo ponto, a justiça de um ser humano não pode ser transferida a outro ser humano, como está escrito em Ezequiel capítulo 18, do verso 20 ao 22, que nós lemos. Terceiro ponto, nosso único mediador é Jesus Cristo. Então, isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, porque também é muito importante. Será que nós podemos interceder de maneira a perdoar os pecados de outras pessoas? Ou será que nós podemos nos colocar na posição de um mediador, assim como o sacerdote era no Antigo Testamento, não é? Vejam só, está escrito assim, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui na palavra de Deus, nós temos revelado para nós que só há um mediador, não é? Que é Cristo Jesus. E o quarto ponto agora, a morte é seguida pelo juízo final, sem nenhuma segunda chance de arrependimento, como nós lemos em Hebreus capítulo 9, verso 27. Então, o dogma do purgatório é inaceitável para quem acredita nesses 4 pontos, não é, queridos irmãos e queridas irmãs, que tem base bíblica. Né? Esses 4 pontos que nós lemos, eles vêm aí da palavra de Deus. E a lição continua dizendo: uma implicação ainda mais séria é como a teoria antibíblica do purgatório distorce o caráter de Deus. Então, será que essa teoria, né,
ela distorce aqui o caráter de Deus? Sim, a gente vai ver como agora, né? Agora nós vamos ter uma citação de Ellen G. White no manuscrito 51, publicado no dia 10 de dezembro de 1890, que diz o seguinte para nós: a obra de Satanás, desde a sua queda, é representar mal nosso Pai Celestial. Ele sugeriu o dogma da imortalidade da alma. Quem sugeriu? Satanás, buscando então representar mal o caráter de Deus, né? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, do verso 4 até o 5. Vejam só onde Satanás fez isso, né? Ali, quando ele estava tentando Eva, ele falou o seguinte, está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 4. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás aqui ele estava insinuando a Eva, né, de que Deus ele havia ocultado alguma coisa dela, né, no caso, e que quando ela comesse do fruto, ao invés de morrer, né, que era aquilo que Deus falou que ia acontecer, os olhos dela se abririam. Então vejam só como Satanás ele distorce o caráter de Deus. Ao invés de falar que Deus ele é justo, que sua palavra é fiel, ele diz que Deus é um mentiroso. Ele disse para vocês, né, Eva, que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Na verdade, os seus olhos vão se abrir. Vejam só como Satanás tenta distorcer então o caráter de Deus. E a citação continua dizendo o seguinte: a ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário e que não exerce o perdão. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Vejam como esses ensinos eles distorcem o caráter de Deus, transformando Deus em um Deus severo, vingativo, arbitrário e que não exerce o perdão. Bom, e para concluir aqui, a lição vai dizer o seguinte: em vez de mortos adormecidos que aguardam a volta de Cristo, essa visão, ou seja, a visão do purgatório, né, diz que eles estão no purgatório, sofrendo até que alguém os tire dali. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, como que a palavra de Deus nos dá uma visão a respeito do estado dos mortos, inconscientes, aguardando a volta de Jesus, sem sofrer, né? Mas também sem ter coisas boas, eles estão inconscientes. Enquanto outras doutrinas, outros ensinos, né, que acabam tendo até o nome de cristãos, acabam trazendo um caráter de Deus para nós que ele é distorcido, falando que as pessoas estão sofrendo, até que alguém as tire dali. Que a gente tem uma oportunidade de melhorar depois que nós morremos, quando a palavra de Deus diz que nós não temos. A oportunidade que nós temos é enquanto estamos vivos. Paulo diz que hoje é o dia da salvação para nós, não é? Então nós não devemos endurecer os nossos corações se hoje ouvirmos aí a palavra de Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, está escrito na palavra de Deus. Então, a oportunidade que nós temos é hoje, não é? E esses enganos, eles podem ser muito sutis, mas acabam dando uma falsa esperança para nós. Eu não vou ouvir hoje, mas quando eu morrer, aí eu vou para o purgatório, e lá as coisas são resolvidas, né? Querido irmão, querida irmã, que nós creiamos na verdade, aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é? E a lição vai finalizar aqui trazendo uma reflexão para nós. O que erros como o purgatório ou o tormento eterno nos ensinam sobre a importância da doutrina, ou seja, dos ensinamentos, não é? O que acreditamos é importante e não apenas em quem acreditamos?
Essa é uma frase muito... Acaba que não é essa frase que é usada, né? Mas é uma ideia que circula muito, até mesmo no meio cristão. Ah, o Deus é o mesmo, nós acreditamos no mesmo Deus, isso que importa. Eu creio em algumas coisas, você crê em outras, mas o Deus é o mesmo e é isso que é importante. Bom, querido irmão, querida irmã, através desses estudos que nós estamos realizando ao longo de todo esse trimestre, nós vemos que sim, a doutrina é importante. Não é uma questão só de acreditarmos no mesmo Deus, mas quando nós cremos em doutrinas, como por exemplo o inferno eterno ou o purgatório, quem é esse Deus em quem nós acreditamos? É um Deus que proporciona sofrimento por toda a eternidade? Será que é esse Deus mesmo? Será que esse Deus é o mesmo que aquele que os outros creem que, olha, ele vai exercer o seu juízo, mas a pessoa não vai ficar sofrendo para sempre. Deus não se compraz no sofrimento eterno da pessoa. Será que é o mesmo Deus? Né? Como nós estamos enxergando esse Deus, que é o mesmo Deus? Estamos enxergando ele por visões diferentes? Será que nós moldamos as escolhas da nossa vida baseadas nas doutrinas que nós temos? Por exemplo, eu vou viver a minha vida e depois que eu morrer, então eu me viro. Eu passo ali pelo purgatório. Ou então, eu já ouvi de uma pessoa que até mesmo não acreditava em Deus. Eu vou para o inferno mesmo, e lá eu vou ficar sofrendo para sempre. E a pessoa acaba, de alguma forma, se revoltando contra Deus, né? Porque esse Deus ele promete um sofrimento eterno. Querido irmão, querida irmã, que nós paremos para pensar de verdade, de maneira sincera, de maneira bem espiritual, guiados pelo Espírito Santo, em como as doutrinas que nós temos moldam a nossa visão sobre Deus e o nosso comportamento aqui. E sim, nós vamos chegar à conclusão de que as doutrinas são importantes. A palavra de Deus, ela traz as coisas para nós para que a nossa vida seja melhor aqui, para que nós não sejamos enganados, porque nós temos um inimigo, vivemos num grande conflito. Satanás conseguiu enganar os nossos primeiros pais, ele enganou Eva e ele tenta nos enganar de diversas formas, de diversas estratégias hoje. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus vem para nós aqui, junto com o Espírito Santo, como um antídoto para os enganos de Satanás, para que nós vejamos as coisas pela perspectiva correta, de acordo com a verdade, e então vivamos a vontade de Deus para a nossa vida e levemos também verdade e libertação para as outras pessoas, não é? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.